Um novo dia começa e me sinto cansado. Sinto medo, sinto frio, me sinto fraco, mas ninguém pode saber. O mundo sangra todos os dias e eu sou capaz de sentir tudo aqui dentro. Não posso ser o mocinho frágil da história. Alguém precisa sair voando pelos ares para salvar o dia. Alguém tem que cuidar de todos. Alguém tem que fazer o trabalho que Deus deveria estar fazendo, impedindo que tanta gente sofra, que tanta gente chore, que tanta gente sangre. Se eu não estiver aqui, quem estará? Não importa se tenho carne e osso, não importa se não sou feito de pedra, se não tenho peito de aço, não posso sucumbir ao fracasso. Eu tenho que curar, eu preciso estar aqui, eu preciso salvar. Se eu não estiver aqui, quem estará? Se meus joelhos dobrarem, se meus ossos fraquejarem, se minhas palavras não forem capazes de curar, quem então o fará? Se nasci com o dom da cura, então preciso me espalhar, colocar a capa e voar em direção ao mais necessitado. Achar aquele que precisa de mim para sobreviver, para respirar, para acreditar que a vida vale a pena, que tudo pode ser diferente. O mundo sangra e sangra sem parar. Não há férias, não há descanso, não posso me dar ao luxo de fraquejar, nem por um momento, nem por uma hora sequer. Um novo dia começa e me sinto muito, muito cansado. Mas coloco a capa, arrumo o cabelo, ajeito os óculos e saio voando pelos céus, buscando alguém para salvar. Quem sou eu? Eu sou o super-homem. Esse é meu trabalho. Se eu não estiver aqui, quem estará? A paisagem à sua volta girava e girava, como se tivesse acabado de sair de uma montanha-russa. Lois precisou piscar várias vezes, até que seus olhos conseguissem recuperar o foco. O barulho das vozes das pessoas parecia ensurdecê-la. Por um momento, um pequenino momento, não sabia onde estava ou o que tinha acabado de acontecer. Só conseguiu recobrar a consciência quando ouviu a voz de Brandon chamar o seu nome. Lois! Lois, você tá bem? Os dedos de Brandon deslizaram pela sua testa, causando uma leve ardência naquela região. Ai! Ela exclamou de dor. Brandon, o que aconteceu? Antes que Brandon pudesse responder, Lois olhou ao redor e entendeu tudo. À sua frente, a paisagem mais aterrorizante que jamais pensou presenciar. Um carro completamente amassado e engolido por um enorme caminhão. O pequeno veículo parecia ter sido esmagado de forma brutal, como uma latinha de refrigerante após o uso. Lois podia estar acostumada a ver cenas como esta em filmes, mas na vida real, a sensação era totalmente diferente. Você está bem mesmo? Está lúcida? Ela escutou a voz de Brandon perguntar. Sim, acho que estou. Lois tocou o lugar onde ardia e viu seus dedos manchados de sangue. O que foi isso? Acho que foi apenas um corte por causa da freada. Nos salvamos, Lois. Eu consegui frear, mas a mãe com o menino não. Brandon apontou para a cena horrível à sua frente e Lois sentiu um embrulho no estômago. Eles haviam falado com a mulher alguns segundos antes do acidente. Poderia ter sido eles. O carro amassado poderia ter sido deles. O embrulho no estômago pareceu ficar maior ao imaginar que por muito tempo desejou partir deste mundo e muitas vezes havia forçado essa partida também. Agora, à sua frente, mãe e filho pareciam tomar esse destino. Eu vou ver se posso ajudá-los. Brandon abriu a porta do carro e foi correndo em direção ao acidente. Lois o seguiu. Apesar de estar um pouco tonta, conseguia se manter de pé. Uma multidão de pessoas envolvia os veículos destroçados. Lois e Brandon foram passando por entre eles até chegarem mais perto. A ruiva tapou os olhos ao aproximar-se. Sentiu vontade de vomitar e resolveu não dar mais nenhum passo. Mas Brandon, a parecer, tinha um estômago mais forte. Aproximou-se o bastante para colocar a cabeça dentro da janela do motorista, que estava sem qualquer vidro após a batida,
e procurou por algum suspiro de vida. A mulher está viva! Ele gritou, após ver a mãe suspirar e abrir os olhos aos poucos. Eu vou tirá-la lá de dentro e... Não, Brandon! Gritou Lois. Não toque neles! A ambulância já está chegando. Eles vão saber o que fazer. Mas eu posso tirá-la daqui. Ele olhou para trás, buscando o rosto de Lois. A porta atingida foi a do menino, a dela não. Brandon, você não pode ajudá-la, Lois disse num tom mais firme, a fim de convencê-lo. Você não pode ser sempre o super-herói. Ela pode estar com algum problema interno, que só os paramédicos vão saber como ajudar. Nunca viu na televisão esse tipo de recomendação? A moça tem razão, cara. A ambulância tá vindo, é melhor esperar. Um homem mais velho, de cabelos brancos, interveio, tocando em seu ombro. Ainda bastante contrariado, Brandon afastou-se e ficou olhando em silêncio a cena. Lois notou como sua perna balançava sem parar e como ele coçava a nuca a cada 5 segundos. E não levou muito tempo para adivinhar o motivo de seu nervosismo. Lembrou-se do que Paul havia lhe contado sobre o passado de Brandon. Ele havia sofrido um acidente de carro quando criança, onde a mãe falecera de forma quase instantânea. À sua frente, a cena parecia se repetir. Por mais forte e herói que tentasse aparentar, com certeza havia um espaço dentro dele que sofria ao ver aquilo. Sem saber o que fazer ou o que falar, Lois pegou na mão de Brandon e a entrelaçou com a sua. Esperava que esse gesto pudesse oferecer-lhe um mínimo de conforto. Pelo menos ele sabia que não estava sozinho. O barulho da ambulância foi ouvido no minuto seguinte e uma sensação de alívio invadiu os espectadores. Como Lois havia dito, os paramédicos souberam exatamente o que fazer. Brandon assistiu a tudo em silêncio, enquanto era observado por um par de olhos castanhos bastante preocupados. A multidão começou a se afastar conforme o salvamento prosseguia. A mulher já tinha sido posta em uma maca dentro da ambulância, mas o menino encontrou mais dificuldades. Havia ficado preso em algumas ferragens e levou mais tempo para ser socorrido. O motorista do caminhão estava sendo levado para o hospital junto com a polícia, pois teria que depor após o atendimento. Ao parecer, ele não tinha sofrido mais do que alguns arranhões, porém mal conseguia se manter de pé. Era nítido aos olhos de todos de que estava embriagado. O resgate do menino durou quase 1 hora. A maca passou bem em frente a eles, em direção à ambulância, e Lois virou o rosto instantaneamente, desejando sair dali o mais rápido possível. O cenário, o sangue e a dor que aquele acidente havia causado a deixavam fragilizada. Apertou mais ainda a mão de Brandon, e só então ele percebeu a tortura que estava sendo para ela continuar ali. Eu vou levá-la para o hospital também. Precisamos ver esse sangue aí. Ele tocou mais uma vez sua testa, fazendo-a gemer baixinho de dor. Está tudo bem, foi só um arranhão. É só fazer um curativo quando chegarmos em casa e... Não, Lois, eu vou te levar para o hospital, não discuta. Ele disse com a voz firme, como se estivesse dando ordens a uma criança. Além do mais, eu quero ver como toda essa história vai acabar. Observando o semblante carrancudo de Brandon e o tom de sua voz, Lois preferiu não contrariar. Voltaram em silêncio para dentro do carro, e nenhum dos dois disse uma palavra durante o trajeto até o hospital. Assim que chegaram, Lois foi rapidamente atendida por um enfermeiro, enquanto Brandon tentava conseguir informações sobre a mãe e o menino, que haviam chegado na ambulância poucos minutos depois deles. Por não ser da família, encontrou dificuldades para conseguir algo da atendente. Sentindo-se frustrado, sentou-se na sala de espera e abaixou a cabeça, desejando que ninguém percebesse o quão vulnerável estava. O pequeno curativo na testa de Lois estava pronto. Havia sido superficial, segundo o enfermeiro, nem precisaria levar pontos. Após ser liberada, a ruiva aproximou-se a passos lentos, temendo o que fazer e até mesmo o que falar. Nunca o tinha visto dessa forma. Será que eu posso me sentar? Ela perguntou sem jeito, vendo levantar a cabeça para olhá-la. Está tudo bem? Era eu que deveria fazer essa pergunta a você, não acha? Ele tentou sorrir, mas foi inútil. Seus lábios não conseguiram esticar de forma alguma. Eu estou bem fisicamente. E ao parecer, fisicamente você também está. Mas emocionalmente... Ela deixou a frase no ar, sentando-se ao seu lado. É que eu não gosto de me sentir impotente, de não conseguir salvar ninguém. Ele respirou fundo e desviou o olhar. É só isso. É só isso mesmo? Insistiu Lois, desejando que Brandon pela primeira vez se abrisse com ela. Tem certeza? Por quê? Deveria haver mais algum outro motivo? Ele arqueou uma sobrancelha, desconfiando de sua insistência.
Não sei, isso é você quem tem que me dizer. Brandon chegou a abrir a boca para retrucar, porém foi distraído pela entrada de um homem transtornado que chegou à recepção com o rosto empapado de lágrimas. Lois seguiu seu olhar e imaginou quem deveria ser aquele homem e o que estava fazendo ali. Por favor, você tem que me informar o que aconteceu com Lisa Johnson e Eric Johnson. Ele gritava, atraindo a atenção de todos ao redor. Eu sou o marido e sou o pai. Recebi a ligação e vim imediatamente para cá. Eles sofreram um acidente de carro, senhor. Peço que espere por mais informações do médico e... Eu sei que eles sofreram um acidente! Berrou o homem, fazendo com que a atendente pulasse na cadeira. Já me informaram isso. Eu quero saber se eles estão vivos. Senhor, eu não tenho essa informação. Eu entendo que esteja muito abalado, mas apenas saberá como estão assim que o médico chegar com as informações. O homem seguiu discutindo nervosamente com a atendente. Com calma, Brandon levantou-se e foi até ele, tocando no ombro. Com licença, senhor. Venha comigo. Eu estava no local, acho que posso informar um pouco do que aconteceu. Parecendo mais calmo pela perspectiva de notícias, o pai da família seguiu Brandon e sentou-se ao lado de Lois. Brandon sentou-se logo em seguida e respirou bem fundo antes de começar. Nós estávamos no carro ao lado. Ela até parou para nos pedir informação segundos antes do acidente. Brandon fez uma pausa, observando os olhos tensos do pai de família caírem sobre ele. Foi questão de segundos. O sinal abriu, ela deu partida primeiro. Foi então que o caminhão em alta velocidade avançou o sinal e colidiu com o carro da sua esposa. Meu Deus, eu não acredito, não acredito! O homem abaixou a cabeça e começou a chorar de forma descontrolada. Por que isso foi acontecer comigo? Por quê? Brandon olhou aflito para Lois, que quis ajudá-lo dizendo a primeira coisa que veio à sua cabeça. Mas ela está viva. Ela disse de repente, atraindo a atenção do homem para si. Brandon viu, não foi? Sim, Brandon confirmou. Digo, eu a vi abrir os olhos e respirar. Ela entrou na ambulância viva, isso eu posso te garantir. O semblante do marido pareceu mais aliviado por um momento. E é só o que sabemos. Sentimos muito. Nada, vocês já ajudaram bastante, muito obrigado. Ele limpou as lágrimas, tentando manter-se calmo na medida do possível. Eu me chamo Carl. Estava em casa quando recebi a ligação. Ela ia dormir na casa da irmã, que já deve estar vindo pra cá. É surreal, a ficha ainda não caiu, sabe? Parece que estou tendo um daqueles pesadelos que sinto que vou acordar a qualquer momento. Ainda espero abrir meus olhos e me encontrar em meu quarto, com a minha esposa ao meu lado, e perceber que tudo só não passou de um susto. Eu entendo o que está dizendo, comentou Lois, procurando demonstrar empatia. Mas por agora, só o que temos que fazer é esperar as notícias e sempre rezar pelo melhor. Vai ficar tudo bem, Carl, de uma forma ou de outra. Obrigado. Vocês estão sendo incríveis e nem me conhecem. Por que estão fazendo isso? Bem, eu diria que entendemos muito bem de pesadelos, disse Lois. E traumas, completou Brandon, trocando um rápido olhar com a ruiva. Compadeço-me da situação. Eu vi tudo e eu só espero que essa história possa ter um final feliz. O tempo parecia não querer colaborar. Olhos aflitos acompanhavam o relógio posicionado no alto da parede, vendo que 1 hora já havia se passado, sem mais notícias. Médicos andavam de um lado para o outro frente a eles, mas sem qualquer tipo de informação. Até que mais 15 minutos depois, Carl levantou-se abruptamente ao escutar o seu sobrenome ser chamado. Ele voou em direção ao médico com os olhos suplicantes. Por favor, doutor, me informe alguma coisa, qualquer coisa. Eu estou esperando há 1 hora e nada. Só sei que a minha esposa e meu filho estão em risco de vida, e enquanto não tiver mais notícias eu não ficarei calmo. Calma, senhor, a sua mulher está viva, respondeu o médico, apanhando a mão em seu ombro direito. Quebrou um braço, mas está lúcida e passa bem. Mandarei um enfermeiro levá-lo até o seu quarto para vê-lo. Ai, graças a Deus! Carl soltou um longo suspiro de alívio, sentindo um peso sair de suas costas. Mas essa sensação não durou muito. E o meu filho? Ele está vivo? Sim, no momento sim, mas o estado dele é grave. Lois e Brandon entreolharam-se, temendo o pior. De acordo com a polícia, o caminhão bateu contra a porta onde estava o seu filho. Ele teve uma parada cardíaca e o ressuscitamos. Porém, está com um traumatismo craniano grave e está sendo levado neste momento para a sala de cirurgia. O homem passou as mãos pelo rosto e novas lágrimas rolaram de seus olhos. Há esperanças para meu filho? Me diga a verdade, eu preciso saber. Faremos todo o possível para salvar o seu filho, disse o médico. Se acalme, pois assim que tiver mais notícias eu volto a falar com o senhor. Com licença. Ele tornou a sentar-se visivelmente transtornado.
Brandon e Lois tentaram consolá-lo da melhor maneira possível, mas não existia remédio que pudesse curar uma dor assim. Alguns familiares chegaram no momento seguinte, desesperados por notícias. Abraçaram-se e iniciaram uma reza em silêncio, esperando que o menino saísse com vida. Um enfermeiro aproximou-se para levar Carl ao quarto de Lisa. Antes de ir, ele virou-se para Lois e Brandon para agradecer por tudo o que estavam fazendo. "Vocês são realmente especiais", comentou, com os olhos vermelhos pelas lágrimas. "Eu contarei à minha mulher o que fizeram, e acho melhor irem para casa, já são quase 3 da manhã. "Não, nós ficaremos até termos mais informações também", disse Brandon com firmeza. "Vocês também passaram por um susto, e sua namorada se feriu." Ele apontou para Lois, que ficou sem saber o que responder. Brandon tampouco o corrigiu. "É melhor vocês irem descansar. Não sabemos quanto tempo mais irá demorar." "Brandon, ele tem razão." Lois acariciou seu braço, esperando conseguir convencê-lo. "A família toda já está aqui. Ele está acompanhado. Acho que devemos mesmo ir." "Tudo bem." O rapaz soltou um suspiro de insatisfação e percebeu que era melhor não discutir. "Mas eu vou deixar meu telefone e gostaria de receber qualquer notícia, tudo bem?" Brandon pediu um papel e uma caneta à atendente e anotou seu telefone celular, entregando-lhe a Carl. O marido de Lisa afirmou novamente que o avisaria sobre o estado de saúde do filho e, em seguida, foi em direção ao quarto da esposa. "Eles vão ficar bem", disse Lois, colocando-se na ponta dos pés para apoiar o queixo no ombro de Brandon. "Venha. Vamos para casa." Segurando com delicadeza o seu braço, Lois foi conduzindo Brandon em direção à saída. Assim que cruzaram a porta, Brandon virou o rosto para trás, a fim de olhar uma última vez para a família de Lisa, que seguia rezando na recepção. Em silêncio, pediu a Deus, a um Deus que era tão difícil acreditar em momentos como este, para que pelo menos desta vez, a história, de 20 anos atrás, não tivesse o mesmo desfecho.